E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos onde o protagonista ganha um sistema de jogador. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Sung. Ele possuía 27 anos de idade. Seu pai acabou sendo infectado com uma doença crítica chamada de Mana Reflux e foi aí que seus problemas começaram. Essa doença apareceu quando um portal dimensional surgiu há 19 anos atrás. Após isso a humanidade enfrentou grandes mudanças e a maior foi que algumas pessoas começaram a se tornar despertados e possuir um poder chamado de Mana. Porém esse portal, ao mesmo tempo que foi uma bênção, acabou se tornando uma maldição para toda a humanidade. Monstros de outro mundo que viajam através desses portais começaram a causar danos imagináveis. Por sorte os despertados eram capazes de lutar contra essas criaturas, sendo capaz de conter o caos. Após isso as pessoas começaram a se beneficiar com itens e pedras mágicas que caíam dos monstros e começaram a ser utilizados. Como resultado, os jogadores que fizeram associações acumularam uma grande riqueza. Porém para Sung esses portais ainda eram só uma maldição, pois o material para reduzir os sintomas da doença do seu pai era dropado por um monstro de classificação rara. Por causa disso o preço era muito caro. Com isso sua família teve que começar a trabalhar muito para conseguir esse dinheiro. Sung gostaria muito de ser um despertado para ser capaz de resolver esses problemas. Porém tudo apenas passava de um sonho distante, mas as coisas começam a mudar quando um painel aparece na sua frente, falando que ele despertou. Porém quando ele abre sua tela de status, suas estatísticas são muito baixas. E para piorar ele não possui nenhuma habilidade ativa, mas ele descobre que possui uma habilidade exclusiva onde ele pode vender e comprar todos os tipos de itens, até mesmo de aumentar status. Porém ele descobre que os pontos usados é o seu tempo de vida e para piorar ele não é capaz de subir de níveis. Agora sem escolha Sung vai ter que iniciar uma nova jornada em busca de como conseguir muito mais pontos para ser capaz de pegar os melhores itens lendários e com isso se tornar um jogador muito forte para conseguir o item de curar seu pai. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com um grupo de estudantes que estavam espancando outro colega da escola, onde mesmo esse cara sendo bastante forte como os delinquentes estavam em maior número acaba acertando a cabeça dele. Após ser bastante espancado uma luz misteriosa aparece. Logo após isso o protagonista, conhecido como Kang, que voltou para a Terra após ter sido invocado à força em outro mundo por 20 anos. Logo após isso ele é intimidado por esses delinquentes e é quando ele tenta usar suas magias, porém não consegue usar nenhuma, mas ele logo mostra sua imensa força, derrotando seu inimigo com apenas um dedo. Após esses eventos ele decide retornar para sua casa, mas no caminho ele acaba descobrindo que a Terra não é mais o mesmo como antes, pois após entrar em uma estação de trem ele se depara com uma dungeon e quando tenta sair não consegue, onde o único meio de sair dessa dungeon agora é encontrando a pedra de retorno. Logo após isso ele é atacado por um monstro. Como ele já tem bastante experiência em batalha contra monstros ele derrota esse monstro facilmente mesmo sem suas magias. Após derrotar vários outros monstros ele sobe de nível. Após abrir sua tela de status ele descobre que retornou para o nível 1, mas por sorte sua classe ainda continuava de necromante e por ter retornado todos esses níveis ele ganhou vários pontos de atributos como compensação. Após distribuir os pontos ele fica muito mais forte. Com isso ele começa a procurar a pedra para retornar e com a ajuda da sua habilidade de necromante ele consegue derrotar todos os monstros dessa dungeon e sair facilmente. E agora Kang vai trilhar um novo caminho na Terra com sua força e idade resetadas para o início. Ele está decidido que vai recuperar toda a sua força e se tornar o necromante mais forte da Terra. Nesse próximo mangá a história inicia em um mundo onde uma invasão de monstros iniciou através de portais que quase levou o mundo à beira da destruição. Por causa disso toda a raça humana estava desesperada e perdendo as esperanças, até que um dia um misterioso homem de uma raça desconhecida aparece e fala que é de uma aliança espacial multidimensional e ele acaba fazendo um trato com os humanos e com isso as pessoas começaram a despertar poderes capazes de bater de frente com esses monstros. Essas pessoas ficaram conhecidas como caçadores e agora a humanidade tinha poder para enfrentar esses monstros e após 10 anos de batalhas a humanidade saiu vitoriosa e reconquistou as cidades ocupadas pelos monstros. E agora a história segue 28 anos após esses eventos com o protagonista, conhecido como Lian, que é apenas um carregador no campo de batalha e como ele não era um despertado só conseguia olhar os outros lutarem com os monstros. Porém um dia um poderoso monstro aparece onde até mesmo os caçadores não conseguiam derrotá-lo e para salvar um de seus companheiros Lian acaba chamando a atenção do monstro
monstro para ele e por causa disso ele começa a ser perseguido, e ele acaba levando um poderoso ataque, mas por algum motivo ele não ficou machucado, e após isso ele escuta uma voz na sua cabeça onde fala que o nível do monstro e dele são bastante grandes, e para sobreviver Liam acaba ganhando uma nova habilidade por um tempo, e com isso ele é capaz de matar o monstro. Após esses eventos uma garota aparece na sua frente e fala que vai começar a servi-lo onde ela é conhecida como Cabis. Com isso Liam se tornou um despertado também, porém ele é diferente dos outros onde ele é capaz de subir de níveis, matando monstros e também ganha novas habilidades. E agora ele vai iniciar uma nova jornada onde ele vai caçar poderosos monstros para ficar mais forte para que possa salvar o mundo de uma poderosa ameaça que se aproxima. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Aaron, que nasceu em uma prestigiada família. Ele viveu toda a sua vida sob ordens do seu avô, que é conhecido como herói de guerra, juntamente do seu pai, que era um cavaleiro prodígio, porém ele era apenas um cavaleiro de terceira classe, chegando nem aos pés deles. Após se tornar um lorde, por sua falta de habilidades em 3 anos ele perdeu tudo, e logo ele começou a ser humilhado, sendo alvo de piadas de todos. Ele perdeu todas as suas riquezas por ser enganado, e no final seu inimigo desde criança mandou um assassino para matá-lo, chegando a um estado deplorável. Seu único tesouro era o livro de transação dimensional, que permite trocar itens com pessoas que estão em diferentes dimensões, mas como ele não foi esperto o bastante para usá-lo, não conseguiu reconstruir sua família. Por sorte ele comprou um marcador do desejo onde o vendedor falou que ia garantir um desejo. Durante sua vida ele acreditava que era tudo uma enganação, porém no momento da sua morte esse marcador é ativado e o sistema de desejo é iniciado, porém um erro acontece, pois ele não é capaz de falar seu desejo. Por causa disso o sistema analisa seus desejos mais profundos e acaba selecionando todos os seus desejos. Após isso ele acorda no seu quarto e logo ele descobre que retornou 17 anos no passado. Com essa nova oportunidade ele rapidamente pega sua espada para treinar. Enquanto ele estava treinando, uma tela aparece na sua frente perguntando se ele quer iniciar suas trocas dimensionais. Após aceitar, um livro aparece na sua frente. Com isso ele descobre que o livro dimensional entrou no seu olho. Após abrir seu sistema, ele vê que retornou para o nível 0 novamente, mas com seu conhecimento desta vez, ele vai usar esse sistema de trocas da melhor forma possível, e logo após isso ele volta ao campo de batalha e mostra que não é mais o mesmo de antes. Com isso agora Aaron vai trilhar um novo caminho no passado em busca de reconstruir o nome da sua família, e desta vez ele não vai ser mais enganado, pois ele vai usar esse sistema para ficar muito mais forte e conseguir muito dinheiro. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Yusuong, um poderoso guerreiro que estava em meio de uma guerra, porém como eles estavam perdendo, Yusuong vai falar com seus chefes, mas eles apenas mandam Yusuong ir para a frente do campo de batalha que eles vão vencer. Porém ele apenas serviu de despacho para que eles pudessem fugir, e mesmo tentando um ataque surpresa, eles são massacrados facilmente. Com isso ele foi enganado pela Aliança Morin para eles sobreviverem. Quando ele era criança, seu pai falava que o esforço nunca ia trair ele, onde ele não devia esperar por milagres, mas sim ficar tentando novamente. Com isso Yusuong passou toda sua vida treinando o máximo que podia, mas ele acreditava que seu pai estava errado, pois ele se esforçou até cair de dor, porém no final ele apenas foi traído e deixado para a morte, e pouco tempo depois ele é atingido e morto. Mas logo após isso uma mensagem aparece falando que o mundo para onde ele vai, ele pode avançar com base no trabalho árduo e no número de missões que cumprir. Bem-vindo ao Morin Online. Após isso a criação de personagem é iniciada. Como um erro aconteceu, o personagem foi criado com base nas memórias do jogador. Após isso Yusuong acorda em outro local, onde ele se depara com seu pai. Pouco tempo depois ele descobre que voltou para quando era criança em um mundo refeito pelo sistema de acordo com suas memórias, e agora Yusuong vai começar do início novamente com todas suas memórias da sua outra vida, e com a ajuda do sistema ele está decidido que vai mudar tudo e consertar todos seus erros, e também ficar muito mais forte, pois esse mundo diferente do seus esforços fazem valer a pena.